Se você chegou até aqui hoje, não foi por acaso. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja numa fase da vida em que nada parece fazer sentido. As contas não fecham do jeito que deveriam. Os planos que você fez não saíram como você esperava. E no fundo, existe uma pergunta que você tem evitado fazer em voz alta. Por que estou passando por isso? Eu preciso te dizer uma coisa antes de continuarmos. E quero que você preste atenção, porque isso pode mudar a forma como você enxerga cada dificuldade que está enfrentando agora. Você não está sendo punido. Você não foi esquecido. Você está sendo preparado. Existe uma diferença enorme entre um deserto que destrói e um deserto que forma. E o que você está atravessando agora, por mais que doa, por mais que canse, por mais que pareça injusto, é uma preparação. Uma preparação para um nível de vida, de propósito e até de prosperidade que a versão antiga de você ainda não conseguia sustentar. Talvez você esteja numa fila de espera que não anda. Talvez esteja numa relação que precisou terminar. Talvez esteja num emprego que já não faz sentido, ou numa situação financeira apertada que te faz sentir menor do que realmente é. E mesmo assim, alguma coisa dentro de você continua acreditando que existe algo maior à sua frente. Essa voz não é ilusão. Essa voz é verdade. Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te mostrar com calma e profundidade os sinais de que Deus está te preparando para algo maior, as armadilhas dessa fase que quase ninguém fala sobre, e o que fazer, na prática, enquanto essa preparação acontece. Antes de começarmos, se você sente que este vídeo já está falando com o seu coração, deixe um amém ou qualquer palavra que seu coração está sentindo nos comentários. Isso ajuda outras pessoas que estão precisando ouvir exatamente isso hoje a encontrarem este vídeo também. E se inscreva no canal, porque aqui a gente fala sobre fé, propósito e prosperidade toda semana. Sem pressa, sem fórmulas mágicas, só verdade e profundidade. Agora respire profundamente. Desencoste o celular por um instante, se puder. E vamos juntos, devagar, por essa reflexão. Antes de falarmos sobre os sinais, precisamos entender uma coisa em profundidade. O que significa, de fato, ser preparado por Deus para algo maior? Não é sobre méritos. Não é sobre ser perfeito, sem falhas, sem dúvidas, sem medo. Preparação não é sinônimo de perfeição. É sinônimo de formação de estrutura interna capaz de sustentar aquilo que vem depois. Pense numa construção. Antes de qualquer prédio se erguer visivelmente, existe um trabalho enorme, invisível, debaixo da terra, a fundação. Ninguém tira foto da fundação. Ninguém elogia a fundação nas redes sociais. Mas é ela que determina até onde aquele prédio vai poder subir sem desabar. Sua vida funciona da mesma forma. Cada dificuldade que você atravessa hoje, cada limitação, cada não que você recebe, cada tempo de escassez, está, de alguma forma, reforçando a fundação sobre a qual algo maior será construído amanhã. E aqui está algo importante. Quanto maior for o propósito, mais profunda costuma ser a fundação exigida. Isso explica por que, às vezes, pessoas com chamados grandes atravessam períodos de espera e dificuldade tão intensos. Não é castigo, é proporção. A estrutura precisa condizer com o tamanho do que será erguido sobre ela. Isso muda a pergunta que você faz todos os dias. Em vez de por que isso está acontecendo comigo, a pergunta se torna: o que essa fase está construindo dentro de mim que eu ainda não sei sustentar sozinho? Essa mudança de pergunta não elimina a dor, mas transforma o sentido da dor. E dor com sentido se torna suportável de um jeito completamente diferente de dor sem sentido nenhum. Quero que você guarde essa ideia com carinho. Você não está sendo testado para ver se merece. Você está sendo formado para conseguir carregar. Quero que você entenda uma coisa. O silêncio que você sente às vezes, aquela sensação de estar orando e não receber resposta, aquela sensação de estar se esforçando e não ver o retorno, isso tem nome. Chama-se tempo de formação. E é uma das fases mais difíceis e mais necessárias de qualquer pessoa que está destinada a algo grande. Pense bem, nenhuma semente vira árvore da noite para o dia. Antes de dar fruto, ela precisa ficar debaixo da terra, no escuro, sozinha, aparentemente sem nada acontecendo. E é justamente ali, onde ninguém vê,
que as raízes se formam. É ali que a estrutura que vai sustentar a árvore inteira está sendo construída. Você está numa fase de raízes, não de frutos ainda. E tudo bem. O problema é que vivemos numa época que só valoriza o fruto. As redes sociais mostram o resultado, a conquista, o antes e depois. Ninguém posta o processo. Ninguém mostra a noite em que chorou sem saber como pagar as contas do mês. Ninguém mostra a oração feita em silêncio, sozinho, pedindo forças para continuar. E isso cria uma ilusão perigosa, a de que todo mundo já chegou lá, menos você. Isso é mentira. Todo mundo que hoje colhe frutos um dia esteve debaixo da terra, no escuro, exatamente como você está agora. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você já parou para pensar que talvez a demora não seja um não de Deus, mas um ainda não? Existe uma diferença enorme entre esses dois. Um não fecha a porta. Um ainda não está te preparando para abrir uma porta maior na hora certa, com a força certa para sustentar o que vem depois. Muita gente perde a bênção porque recebe cedo demais o que só deveria receber depois de amadurecer. Dinheiro na mão errada, na hora errada, destrói. Poder nas mãos de quem não desenvolveu caráter, corrompe. Reconhecimento antes da humildade, infla o ego e destrói relações. Por isso, às vezes, a demora que você tanto reclama é, na verdade, um ato de cuidado. Deus não está atrasando sua vida. Ele está ajustando o tempo certo entre quem você é hoje e quem você precisa se tornar para carregar o que ele está preparando. E existe outro detalhe importante nessa espera. Você não está sendo formado sozinho, isolado do restante do mundo. Existem, neste exato momento, milhares de pessoas atravessando o mesmo tipo de silêncio, a mesma sensação de estagnação, a mesma pergunta sem resposta imediata. Você está numa fila invisível de formação, junto com muita gente que também está prestes a florescer. A diferença entre quem floresce e quem desiste, geralmente, não é o tamanho da dificuldade, é a capacidade de continuar mesmo sem ver o resultado ainda. Agora eu quero te mostrar sinais concretos, porque muita gente está sendo preparada e nem sabe, e por não saber, desanima, desiste, ou se compara com quem já colheu. Sinal 1. As portas antigas estão se fechando. Se relacionamentos, empregos, ambientes ou situações que antes faziam sentido para você começaram a se afastar, a esfriar, a se encerrar sozinhos, isso não é castigo. Isso é espaço sendo aberto. Você não consegue carregar o novo enquanto ainda está com as mãos cheias do velho. Toda preparação exige esvaziamento antes do preenchimento. Se algo saiu da sua vida nos últimos meses e você não entendeu o porquê, talvez a resposta seja simples. Não cabia mais no capítulo que está vindo. Sinal 2. Você está sendo testado na paciência e no caráter, não na sorte. Repara numa coisa. Os testes mais difíceis da vida quase nunca são testes de sorte. São testes de caráter. É a fila que não anda. É a resposta que não chega. É a pessoa que te trata mal sem motivo. É o mês em que sobra mês no fim do dinheiro. Esses momentos revelam quem você é quando ninguém está aplaudindo. E é exatamente esse tipo de caráter, paciente, íntegro, constante, que sustenta a prosperidade de verdade. Porque dinheiro rápido, sem caráter formado, evapora rápido também. Mas dinheiro que chega depois de um processo de formação, geralmente vem para ficar. Sinal 3. Você está sentindo um incômodo com a sua própria zona de conforto. Se aquilo que antes te bastava, o salário, a rotina, o padrão de vida, começou a incomodar você por dentro, sem motivo aparente, isso é um sinal claro de expansão interna. Você não está ficando ganancioso nem insatisfeito demais. Você está sentindo o chamado para um próximo nível que já nasceu dentro de você, mas que ainda não se manifestou fora. Sinal 4. Pessoas ao seu redor não entendem mais o seu momento. Isso dói, mas precisa ser dito. Quando você está em formação, nem todo mundo vai entender. Algumas pessoas vão achar que você mudou, que está se achando, que está exagerando ao querer mais para a sua vida. Na verdade, elas só estão vendo você através do filtro de quem você era. E você já não é mais aquela pessoa. Isso não significa que você deve se afastar de todo mundo com ressentimento. Significa apenas que você precisa entender.
Nem toda companhia que serviu para o seu passado vai servir para o seu futuro. E tudo bem sentir esse distanciamento sem culpa. Sinal 5. Você tem sonhado mais alto do que a sua realidade atual permite. Se dentro de você existe um desejo grande de ter um negócio próprio, de multiplicar sua renda, de viver com liberdade financeira, de ajudar sua família de um jeito que hoje parece distante, isso não é ilusão. Geralmente, o tamanho do sonho que Deus coloca dentro de você já é uma pista do tamanho da provisão que Ele está preparando para sustentar esse sonho. Ninguém sonha grande à toa. O sonho vem primeiro. A capacidade vem depois. E é exatamente nesse depois que você está agora. Sinal 6. Você está aprendendo a ficar em paz mesmo sem todas as respostas. Existe uma maturidade silenciosa que só se desenvolve na espera. A capacidade de continuar funcionando, sorrindo, trabalhando, cuidando da vida, mesmo sem saber exatamente quando ou como as coisas vão mudar. Se você tem sentido, aos poucos, uma paz que não depende mais das circunstâncias externas, isso é um dos sinais mais poderosos de que sua formação interior está avançando, mesmo que o exterior ainda pareça igual. Sinal 7. Pequenas coisas começam a se alinhar de formas que parecem coincidência demais. Uma informação certa chega na hora certa. Uma ideia surge do nada e resolve um problema antigo. Uma porta pequena se abre, sem alarde, mas na direção exata do que você vem pedindo em silêncio. Isso não é acaso. São sinais discretos de que o processo já está em movimento, mesmo que a parte visível, grande, ainda não tenha chegado. Se você se identificou com pelo menos 3 desses sinais, escreve nos comentários. Estou em formação, porque eu quero que você veja daqui a pouco quantas outras pessoas estão vivendo exatamente a mesma fase que você. Existe uma história bíblica que reúne praticamente todos esses sinais, e talvez você nunca tenha percebido isso antes. É a história de José, no livro de Gênesis. Ainda jovem, José recebeu sonhos que anunciavam um futuro de liderança e honra. Mas ao contar esses sonhos foi zombado pelos próprios irmãos que, por inveja, acabaram vendendo-o como escravo. Ele foi levado para o Egito, um lugar estrangeiro, longe de tudo o que conhecia. Lá, trabalhando na casa de um oficial, José se destacou pela excelência e honestidade. E mesmo assim, foi acusado injustamente de algo que não cometeu e acabou preso. Na prisão, continuou agindo com integridade, ajudando outras pessoas sem esperar nada em troca. Em determinado momento, interpretou o sonho de outro prisioneiro, que prometeu se lembrar dele diante do faraó assim que fosse solto. E esqueceu. Por 2 anos inteiros, José continuou esquecido, numa prisão, sem clareza nenhuma de quando aquilo mudaria. Ao todo, foram cerca de 13 anos entre o sonho recebido na juventude e o dia em que, finalmente, esse sonho se cumpriu. 13 anos de rejeição, injustiça e silêncio. E então, no momento certo, nem antes, nem depois, o faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. Alguém se lembrou de José. Ele foi tirado da prisão, interpretou os sonhos com sabedoria e foi colocado no mesmo dia como o segundo homem mais poderoso de todo o Egito, responsável por administrar toda a riqueza e todo o alimento da nação durante os anos de fartura e, principalmente, durante os anos de escassez que viriam depois. Repare na estrutura dessa história: rejeição, formação no anonimato, integridade mantida mesmo sem recompensa visível, e depois, no tempo certo, uma elevação proporcional a tudo o que foi vivido no silêncio. Se você está numa fase de espera, de injustiça, de sentir que foi esquecido, talvez você não esteja fora do plano. Talvez você esteja exatamente no capítulo da formação, pouco antes do capítulo em que tudo muda. E assim como José continuou agindo com excelência mesmo sem saber o motivo daquilo tudo, o convite para você hoje é o mesmo: continuar sendo fiel exatamente onde você está, mesmo sem entender o tempo inteiro do processo. Agora preste atenção nisso. Existem alguns perigos silenciosos nessa fase de espera que precisam ser ditos com honestidade, porque eles conseguem sabotar exatamente o processo que está tentando te fortalecer. Armadilha 1. A comparação. Comparar sua fase de raiz com o fruto de outra pessoa
É uma das formas mais eficientes de destruir sua paz. Cada processo tem seu tempo, sua profundidade, seu propósito específico. O fato de alguém ter colhido antes de você não significa que sua colheita não vai chegar. Significa apenas que os tempos são diferentes. Armadilha 2. A pressa disfarçada de fé. Existe uma diferença entre agir com fé e agir por ansiedade disfarçada de fé. Forçar decisões, aceitar propostas ruins só para sair do lugar, assumir dívidas para simular um padrão de vida que ainda não existe de verdade. Isso não é fé. É impaciência com roupa espiritual. E, geralmente, cobra um preço alto depois. Armadilha 3. A autopiedade prolongada. Sentir tristeza, cansaço e frustração é humano e não deve ser reprimido. Mas existe uma diferença entre sentir a dor e se instalar nela como identidade. Ficar repetindo para si mesmo todos os dias que nada nunca dá certo cria uma mentalidade que efetivamente fecha os olhos para as oportunidades que já estão surgindo ao redor. Armadilha 4. Parar de cuidar do presente esperando pelo futuro. Algumas pessoas, na expectativa de uma vida maior no futuro, abandonam os cuidados básicos do presente. Param de organizar as finanças, param de cuidar da saúde, param de investir nos relacionamentos que já têm. Só que o futuro não se constrói ignorando o presente. Se constrói cuidando bem dele, mesmo pequeno, enquanto ele ainda é tudo o que você tem. Reconhecer essas armadilhas não é motivo de culpa, é motivo de atenção, porque quem enxerga o buraco no caminho consegue desviar dele a tempo. Vamos falar sobre uma coisa que ninguém costuma explicar direito. Por que a espera dói tanto, mesmo quando a gente sabe racionalmente que faz parte do processo? A resposta é simples. Porque fomos feitos para propósito, não para estagnação. Existe dentro de cada ser humano um chamado silencioso para crescer, produzir, contribuir, prosperar. Quando esse chamado é adiado, mesmo que temporariamente, o corpo e a mente sentem esse atrito como frustração, ansiedade, até tristeza. Isso não é fraqueza. Isso é sinal de que você foi feito para mais. Só que existe uma armadilha nesse momento, além das que já conversamos. O cansaço de esperar pode, aos poucos, se transformar em dúvida sobre se realmente existe algo maior te esperando. E é justamente aqui que a fé precisa ser escolhida, não como sentimento automático, mas como decisão diária, repetida, mesmo em dias difíceis. A pergunta que fica é: como esperar sem se acomodar? E como agir sem forçar o tempo certo? A resposta está no equilíbrio entre dois movimentos. Descansar a ansiedade e trabalhar a preparação. Descansar a ansiedade significa parar de viver em estado de urgência constante. Entender que o seu valor não depende do quanto você já conquistou até hoje. E confiar que existe um cuidado maior conduzindo esse processo, mesmo quando você não consegue enxergar o caminho inteiro. Trabalhar a preparação significa usar esse tempo de espera para se tornar a pessoa que vai saber administrar o que está por vir. Estudar finanças enquanto ainda tem pouco, para saber lidar bem quando tiver muito. Cuidar do caráter, das palavras, da forma como trata as pessoas, porque isso não muda quando o dinheiro chega, só fica mais evidente. Cultivar disciplina nas pequenas coisas, porque quem não é fiel no pouco, dificilmente vai ser fiel no muito. Deixa eu te contar uma verdade que pode incomodar, mas que também pode libertar. Talvez a demora não esteja apenas no tempo de Deus. Talvez, em parte, esteja também na sua preparação. Isso não é para te fazer sentir culpa. É para te devolver o poder de agir. Porque se o atraso fosse só destino, você não teria nada a fazer além de esperar passivamente. Mas se parte da demora tem relação com maturidade, caráter, hábitos financeiros e mentalidade, então você tem sim um papel ativo nessa história. E isso é uma boa notícia, porque significa que você não é refém do tempo. Você é parceiro dele. Antes de seguirmos para a parte prática deste vídeo, eu quero te convidar para um momento diferente. Não precisa responder em voz alta. Só precisa ser honesto, dentro de você, com cada pergunta. Primeira pergunta: o que na sua vida parece estar morrendo ultimamente? Um plano, uma relação, uma fase, e que talvez, na verdade, só esteja abrindo espaço para algo novo?
Segunda pergunta: existe alguma área da sua vida financeira que você tem evitado organizar só porque dói olhar de frente? Terceira pergunta: se você soubesse, com certeza absoluta, que a espera vai valer a pena, o que você faria diferente hoje, enquanto ainda espera? Guarde essas respostas com você. Elas dizem mais sobre o seu momento do que qualquer sinal externo. Respire fundo mais uma vez. Solte a tensão dos ombros. Você está exatamente onde precisa estar para dar o próximo passo. Nem atrasado, nem adiantado. Agora eu quero abrir um espaço importante nesse vídeo, porque muita gente separa fé de dinheiro, como se fossem assuntos opostos. Mas a verdade é que a forma como você lida com o pouco, hoje, revela como você vai lidar com o muito amanhã. Prosperidade não é sinônimo de ganância. E fé não é sinônimo de passividade. Existe um equilíbrio entre confiar e agir, entre esperar e se preparar, entre entregar a ansiedade e assumir responsabilidade pelas escolhas que estão dentro do seu controle. Agora talvez você esteja pensando: tudo bem, Deus está me preparando, mas como eu me preparo na prática? Para ficar mais claro, vamos falar de 4 pilares que sustentam prosperidade verdadeira e duradoura, não aquela que aparece rápido e desaparece rápido, mas aquela que se sustenta com o tempo. Pilar 1. Mentalidade de administrador, não de dono. Quando você entende que os recursos que passam pela sua mão, tempo, dinheiro, talentos, relações, são recursos para administrar e não para possuir de forma egoísta, sua relação com o dinheiro muda completamente. Você para de gastar por impulso, para de competir por status e começa a perguntar: isso que estou fazendo com o que tenho agora está me aproximando ou me afastando do propósito maior da minha vida? Administradores prósperos não são os que têm mais. São os que usam bem o que têm, por menor que pareça. Pilar 2. Fidelidade no pouco. Existe um princípio quase universal em qualquer área da vida. Quem não sabe cuidar do pouco, não vai saber cuidar do muito. Se hoje você tem pouco, esse é o momento de treinar disciplina, organização financeira, planejamento e paciência. Porque quando o muito chegar, e ele chega cedo ou tarde, para quem se prepara, você já vai ter os hábitos certos automatizados e não vai desperdiçar em poucos meses o que levou anos para construir. Pilar 3. Semear antes de colher. Toda colheita exige semeadura antes. Isso vale para dinheiro, para relações, para conhecimento, para saúde. Se você quer colher confiança, precisa semear honestidade. Se quer colher parceiros bons, precisa semear lealdade. Se quer colher prosperidade financeira, precisa semear trabalho consistente, aprendizado constante e boas decisões, mesmo quando ninguém está vendo. Pilar 4. Generosidade como parte do ciclo, não como sobra. Muita gente pensa em generosidade como algo que se pratica quando sobrar. Mas prosperidade duradoura costuma nascer de um ciclo diferente. Contribuir mesmo no pouco, ajudar mesmo com recursos limitados, abençoar mesmo antes de ser abençoado de forma visível. Isso não é sobre valor financeiro grande, é sobre manter o coração aberto, treinado para dar, mesmo enquanto ainda está aprendendo a receber. E aqui está o ponto mais importante deste bloco. A espera que você vive agora não é tempo perdido, é tempo de semeadura. Cada dia que você continua se esforçando, estudando, orando, cuidando do seu caráter, mesmo sem ver resultado imediato, é uma semente sendo plantada debaixo da terra. E sementes, debaixo da terra, no escuro, sozinhas, parecem mortas, mas não estão. Estão se preparando para romper a superfície. Agora vem a parte que separa quem apenas se emociona assistindo vídeos, de quem realmente muda de vida. Chegou a hora da parte mais prática deste vídeo. Porque refletir é importante, mas agir é o que transforma a reflexão em mudança real. Vou te dar passos concretos para viver bem essa fase de preparação, sem se acomodar e sem se desesperar. Passo 1. Organize o que está ao seu alcance agora. Antes de pedir mais, cuide bem do que já existe. Faça um raio-x sincero da sua vida financeira. Quanto entra, quanto sai, onde estão os vazamentos. Muita gente pede uma vida nova sem organizar a vida que já tem. A preparação começa pela administração do presente. Passo 2.
Invista em conhecimento, não só em desejo. Desejar prosperidade não é suficiente. É preciso aprender sobre ela. Leia, estude, ouça conteúdos sobre finanças, sobre comportamento, sobre negócios. O conhecimento que você adquire hoje na fase de espera será exatamente a ferramenta que você vai usar quando a porta se abrir. Ninguém entra despreparado numa oportunidade grande e consegue sustentá-la por muito tempo. Passo 3. Cuide do seu caráter como quem cuida de um patrimônio. Palavra dada, honestidade, respeito pelas pessoas, humildade mesmo diante das dificuldades. Isso tudo é patrimônio invisível, mas é ele que vai sustentar tudo o que for visível no futuro. Muita gente constrói riqueza material sobre uma base de caráter fraca e depois vê tudo desmoronar. Não seja assim. Construa por dentro antes de construir por fora. Passo 4. Pratique a gratidão mesmo no processo. Isso não é apenas um conselho espiritual bonito, é uma virada de mentalidade poderosa. Quando você agradece pelo pouco que já tem, seu cérebro para de operar em modo de escassez e começa a operar em modo de abundância. E pessoas com mentalidade de abundância tomam decisões diferentes. Enxergam oportunidades onde outros só veem falta. Passo 5. Não pare de sonhar, mas ajuste a ansiedade. Continue sonhando grande. Continue visualizando a vida que você deseja construir. Mas troque a ansiedade por preparação. Ao invés de perguntar, quando isso vai acontecer, comece a perguntar, o que eu posso fazer hoje para estar pronto quando acontecer? Passo 6. Cerque-se de quem edifica, não de quem drena. As pessoas ao seu redor influenciam diretamente sua velocidade de crescimento. Busque quem te incentiva a crescer, quem fala a verdade com respeito, quem também está em processo de evolução. Afaste-se, com sabedoria, de ambientes que só reforçam reclamação, acomodação e escassez. Passo 7. Estabeleça pequenas metas mensuráveis. A espera se torna mais leve quando você tem pequenas conquistas para acompanhar no caminho. Defina metas simples e realistas. Economizar uma quantia específica por mês, ler um livro sobre finanças a cada trimestre, reduzir um gasto desnecessário, criar uma pequena reserva de emergência. Pequenas vitórias constantes constroem a confiança necessária para sustentar vitórias maiores no futuro. Passo 8. Reserve um tempo diário de silêncio e conexão espiritual. Separe alguns minutos do seu dia, mesmo que poucos, para ficar em silêncio, orar, refletir, agradecer. Esse hábito simples fortalece a clareza mental, reduz a ansiedade acumulada ao longo do dia e ajuda você a reconhecer, com mais sensibilidade, os pequenos sinais e oportunidades que vão surgindo no caminho da preparação. Nenhum desses passos vai mudar sua vida da noite para o dia, mas juntos, praticados com constância, eles vão te transformar exatamente na pessoa capaz de sustentar aquilo que você tanto pede. Eu sei que mesmo depois de tudo isso, ainda existem noites difíceis. Existem momentos em que o cansaço fala mais alto do que a fé, e eu não vou fingir que isso não é real. Se hoje você está exausto de esperar, tudo bem sentir isso. Você não precisa fingir força o tempo todo, mas não confunda cansaço com desistência. Cansaço é humano, desistência é escolha, e você ainda não precisa escolher desistir. Pense em tudo que você já superou até aqui. Pense nas vezes em que achou que não ia conseguir, e conseguiu. Pense em cada dificuldade que na hora parecia o fim, e que hoje é apenas mais uma etapa que você atravessou. Você chegou até aqui, e isso já é prova de que existe força dentro de você maior do que você imagina. A preparação não é eterna. Ela tem um tempo certo, e esse tempo está passando, mesmo quando parece que nada está mudando. Debaixo da terra, a raiz continua crescendo, mesmo no silêncio, mesmo no escuro. Continue. Não porque é fácil, mas porque o que está sendo formado em você agora vale mais do que qualquer atalho que você poderia ter tomado. E se hoje parece difícil demais acreditar nisso sozinho, tudo bem se apoiar nessa palavra por um momento, até que a sua própria fé se fortaleça de novo. Ninguém precisa carregar tudo com força plena o tempo todo. Às vezes é só preciso continuar dando um passo de cada vez. Se este vídeo chegou até você hoje, talvez não tenha sido por acaso.
Talvez você precisasse ouvir, de alguma forma, que a fase difícil que está vivendo tem propósito, que a demora tem sentido, que a espera está te formando e não te destruindo. Antes de você fechar este vídeo, eu quero te deixar com um pensamento simples. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você só precisa continuar dando o próximo passo certo, com a informação e a força que você tem agora. A colheita está vindo. Talvez não no tempo que você esperava, mas no tempo em que você vai estar pronto para recebê-la e sustentá-la. Quando este vídeo começou, eu disse que você não estava sendo punido. Agora você entende o motivo. O que parecia abandono, talvez sempre tenha sido preparação. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, deixa o seu like, porque isso ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas que também estão nessa fase de espera e precisam ouvir essa palavra hoje. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de fé, propósito e prosperidade comigo. Para saber que você chegou até aqui, deixa nos comentários a seguinte frase: estou sendo preparado para prosperar. Obrigado por assistir até aqui. Cuide da sua fé, cuide do seu caráter, cuide da sua mente, porque tudo isso está sendo preparado com cuidado para sustentar algo maior do que você imagina. Um abraço e até o próximo vídeo.